Glória a Deus. Amém, irmãos? Peço à igreja a se colocar em pé, em reverência à palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, estamos neste momento, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. E o nosso coração, Senhor, anseia por ouvir aquilo que o Senhor tem para repartir conosco nesta manhã. Espírito Santo, usa a minha vida, Senhor, e que de nenhuma maneira eu possa atrapalhar ou diminuir aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, mas que Tu tenhas toda a liberdade, Senhor. Tu és Senhor sobre a minha vida e Tu és Senhor sobre a igreja, Pai. E a Tua vontade seja feita, Senhor, segundo a Tua palavra, em cada vida, em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a este Salmo 46 e o Senhor ministrou ao meu coração sobre visão espiritual. Nós temos que ter visão espiritual. A visão física, ela é importante para nós, porque através da visão física nós temos a liberdade aqui de viver a nossa vida e de ir para onde a gente quiser, de buscar aquilo que nos agrada. A visão física, ela é importante, mas ela, para o cristão, ela não deve ser a que predomina. A visão que predomina para o cristão tem que ser a sua visão espiritual. O apóstolo Paulo chega a dizer: nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Não significa que você vai tapar os seus olhos, né? Ou pegar aqueles óculos de soldador que não dá para ver nada e tentar andar por aí. Não é isso. Não é nesse sentido que a palavra de Deus nos mostra. Mas a palavra de Deus nos mostra que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida espiritual, ela tem que prevalecer sobre a vida física. E para isso acontecer, é muito importante que nós tenhamos uma visão espiritual. Satanás, ele usa as coisas do mundo de uma maneira que ele trabalha pela visão natural. Se você for ver Gênesis, a Bíblia diz que Satanás fez o quê? Ele leva Eva ali, né, atrai de alguma maneira para perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, faz com que ela fixe os seus olhos ali, e a Bíblia diz que ela, vendo que aquele fruto era desejável para se comer e dar entendimento. Então, ele agiu através da vista. Quando ele vai tentar o Senhor Jesus, ele vai levar o Senhor Jesus num determinado momento para um monte alto, vai mostrar todos os reinos desse mundo e a glória deles, e vai dizer assim para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Por que ele mostrou? Porque é importante a visão para nós. A visão é importante para nós. Nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. E aquilo que nós vemos vai impactar a nossa vida, se nós não aprendermos a olhar com os nossos olhos da fé, ter uma visão espiritual.
E o Senhor quer que nós desenvolvemos uma visão espiritual, porque a visão natural, ela limita a nossa fé. Nós vamos olhar para as circunstâncias, nós vamos olhar para os problemas, e se nós não tivermos uma visão espiritual, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar abatidos, nós vamos nos desesperar. Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, mas eles olharam para onde? Eles estavam olhando para Jesus? Não. Estavam olhando para a força do vento, estavam olhando para o tamanho das ondas. E eles, porque eles olharam para o vento e para o tamanho das ondas, o que eles disseram? Vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas Jesus não estava no barco? Estava. Mas a visão física estava acima da visão espiritual. O natural nosso vai dizer, meu Deus, agora estou num beco sem saída. Dessa eu não escapo, não tem jeito, não tem solução. Essa é a visão natural. Mas a visão espiritual, Jesus levanta e repreende ele. Homens de pequena fé, por quê? Vocês estão duvidando. Qual é o problema, irmãos? Muitas vezes eu não entendi esse texto. Por que Jesus repreende eles? Irmão, simplesmente porque Jesus está ali. E se Jesus está ali, não tem como o mar prevalecer sobre eles. Não tem como o vento prevalecer sobre eles. Não tem como eles morrerem afogados se Jesus está no barco. Mas se nós olharmos só pelo lado natural e o lado natural prevalecer, a presença de Jesus, aparentemente, para nós não vai fazer diferença. Porque está prevalecendo o nosso lado natural, a nossa visão natural das coisas. E o Senhor me levou a 3 exemplos na palavra de Deus, sobre a visão natural e a visão espiritual. A primeira está lá em 2 Reis, capítulo 4. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4. A viúva que tinha os seus 2 filhos, o marido morreu, deixou uma grande dívida, seus filhos iam ser vendidos para pagar a dívida. 2 Reis, capítulo 4. E eu quero ler, não vou ler toda a passagem, eu quero ler só alguns versículos aqui. O versículo 2 diz assim: Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens na tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Qual era a visão natural daquela mulher? Primeiro, eu não tenho nada em casa. Ah, tem uma botija de azeite lá. O que significava aquela botija de azeite para ela, naturalmente falando, na sua visão natural? Nada. A botija de azeite, para o tamanho do problema, para o tamanho da dívida, para aquilo que eu preciso, não é nada. Não significa nada, não tem importância nenhuma. Mas olha a visão que Deus deu para o profeta Eliseu, versículo 3. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha a visão do profeta, segundo a palavra de Deus. Para ela, a botija de azeite não significava nada, mas na visão espiritual, aquela botija de azeite significava a solução do seu problema. Significava onde Deus iria manifestar o seu poder e a sua glória, e onde o milagre iria acontecer. Diz aqui que ela obedeceu, aleluia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Qual foi o tamanho do milagre? O tamanho da fé dela. Se ela trouxe 10 vasos, ela encheu os 10 vasos. Se ela trouxe 20, ela encheu os 20. Se ela trouxe 30, ela encheu os 30. Se ela trouxe 50, ela encheu os 50. Se ela trouxe 100, ela encheu os 100. Porque o azeite só parou de multiplicar quando o filho disse: Não tem mais vasos. Mas eu creio que a quantia foi uma quantia significativa. Porque no verso 7,
ela volta para o profeta e conta o que aconteceu, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então a bênção foi maior do que o problema, do que a necessidade. Ela tinha o problema da dívida, mas o milagre foi maior. Ela pagou a dívida e ainda sobrou um dinheiro que ela e os filhos puderam viver um bom período da vida dela. Quem sabe até os meninos crescerem e terem a capacidade de trabalhar e sustentar ela. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas se ele falou, tu e teus filhos vivei do resto, significa que sobrou um grande valor. Você está entendendo a diferença da visão natural para a visão espiritual? Se você andar só pela visão natural, você vai passar em cima daquilo que Deus colocou na tua vida para te abençoar, e você vai desprezar aquilo. Vai falar, essa botija aqui, eu com tanto problema, eu com tanta coisa, e só tem isso aqui. A gente vai desprezar aquilo que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. A gente não vai saber o que fazer com aquilo que Deus nos dá. Se a gente não tiver a visão espiritual, a gente não sabe o que fazer com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Ela não sabia o que fazer. E ela não enxergava naquela botija de azeite nenhuma solução, nenhuma bênção, nada. Ela não enxergava nada. Ela enxergava alguma coisa que estava ali, mas que não iria fazer diferença para aquele problema que ela precisava resolver. Mas quando Deus nos dá a visão espiritual, aleluia, tudo muda. Você vê que não chegou nada diferente na vida dela? Porque às vezes nós estamos achando que tem que chegar alguma coisa diferente na nossa vida para as coisas mudar, não é assim? Você fica querendo que aconteça alguma coisa. Será? Deus pode me dar um sinal nos céus, Deus pode... Os fariseus viviam a todo momento dizendo para Jesus, mostre um sinal no céu que nós vamos crer. E Jesus ali pregando a palavra, e Jesus ali manifestando o seu poder e a sua glória. Onde você anda só pela visão natural, você nem consegue ver Deus agindo. Você não consegue ver o poder de Deus e a glória de Deus se manifestando, ainda que Deus esteja te cercando de milagres, ainda que Deus esteja te cercando do manifestar do poder e da glória dEle, você não vai perceber. Se você andar só no natural, você vai sempre ficar esperando algo diferente. Você vai sempre ficar esperando algo que, seja alguma coisa assim que vai, eu não imagino. E nos atrapalha, não é? Olha, Naamã quase perdeu a bênção. E por que Naamã quase perdeu a bênção? Porque ele queria que o profeta fizesse aquilo que a sua visão natural estava lhe mostrando. O profeta vai sair, vai me saudar, vai orar, vai levantar sua mão ao céu, depois vai passar a mão sobre a sua chaga e eu vou ficar curado. Mas Deus não fez nada disso. Deus não fez nada disso. Deus não vai fazer aquilo que você está imaginando no teu coração, mas Deus podia fazer isso, aquilo. E Deus não vai fazer. Deus não vai fazer o plano que está na tua mente, Deus não vai fazer o plano que está no teu coração, Deus vai fazer o que Ele sabe fazer, que é muito maior, que é muito melhor, aleluia, que tem uma sabedoria que nós não conseguimos entender, aleluia, de tão grande que ela é. Capítulo 6, vamos para o capítulo 6 aí mesmo, 2 Reis, o segundo exemplo que o Senhor me mostrou. O profeta Eliseu está ali revelando os planos do rei da Síria, ele estava tentando armar uma emboscada contra o rei de Israel, e cada armadilha que ele armava, Deus revelava para o profeta Eliseu contava para o rei de Israel, o rei da Síria ficou bravo, ficou irado, pensou que tinha um traidor no meio deles lá, até que alguém falou, não, olha, tem um profeta lá em Israel, e Deus revela os planos do rei, e o rei então cheio de ira, mandou o exército lá, captura o profeta Eliseu então, vamos prender esse homem, para que eu possa então executar os meus planos. Chega o exército e cerca toda a cidade onde está o profeta Eliseu. Versículo 13, vai ver, a ordem do rei, vai ver onde está o profeta Eliseu, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu,
e eis que o exército tinha cercado a cidade, com cavalos, com carros. Então o moço volta para o profeta Eliseu e diz: ai, meu senhor, que faremos? Estão perdidos. O exército da Síria está acampado em volta da cidade. É carro, é cavalo, é cavaleiro, é arma para todo lado aqui. Não tem o que fazer. Estão perdidos agora, profeta. Essa é a visão natural. Quantas vezes a gente se acha numa situação que a gente olha e fala: meu Deus, agora não tem mais jeito. Não tem, não tem o que eu fazer. Eu já pensei em tudo e não tem saída. Eu já pensei em tudo e não tem solução. Já tentei, já pensei. Quantas vezes a gente fica assim? Você está num problema, você fica pensando, e você não vê saída. Por quê? Porque você está olhando com os teus olhos naturais. E se a gente olhar com os olhos naturais, não vai ter solução nenhuma. Quando ele diz isso, verso 16, o profeta responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço está desesperado e o profeta está tranquilo. Porque o moço está olhando o natural, o profeta está enxergando o sobrenatural. O moço está usando a sua visão física, o profeta está usando a sua visão espiritual. Essa é a diferença que tem que ter na nossa vida. Essa tem que ser a diferença que tem que ter no teu coração. Você tem que andar pela fé e não por vista. Você tem que andar segundo o que a palavra de Deus declara. Você tem que ver, a fé é você enxergar o quê? Aquilo que é invisível naturalmente. Isso é fé. A fé é você enxergar aquilo que esses olhos físicos aqui não podem contemplar. Mas o teu espírito, o teu coração contempla pela fé. Naturalmente você vai olhar para a situação, não tem jeito. Mas lá dentro, aleluia, o teu coração, o teu espírito está confiado naquilo que declara a palavra de Deus. Abraão disse para o seu filho, o filho diz: pai, o altar está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas onde está o sacrifício, meu pai? Isaac está olhando natural, ele está conferindo naturalmente, estou vendo tudo aqui, só não estou vendo o sacrifício. Mas Abraão olha pela fé, aleluia, ele não está vendo nada naturalmente, mas ele diz: Deus proverá para si o sacrifício. Isso é fé, irmão. Isso é olhar pela fé. Eu não estou vendo nada, eu não posso apalpar nada. Se pedir para mim apalpar, se pedir para mim apontar naturalmente, não tem nada. Mas pela fé eu já estou vendo, aleluia. E ele declarou: Deus proverá para si, meu filho. Vai chegar, aleluia. No tempo certo, vai chegar. No tempo certo eu vou poder apalpar. No tempo certo eu vou poder, aleluia, segurar, aleluia. Ainda não é o tempo, por isso que eu não estou vendo nada. Mas quando chegar o tempo eu vou ver, aleluia. Porque vai se manifestar o socorro, a glória e o poder de Deus, aleluia. O moço ficou sem entender nada. Verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordens aos seus anjos, a teu respeito, a meu respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eu nunca vi um anjo em volta de mim, mas eu sei que tem. Não sei se tem um ou se tem mais. Acho que dependendo da situação, tem um ou pode ter mais, eu não sei. Pode ter um exército. Aqui Deus mandou um exército de anjos para tomar conta de Eliseu. E não foi pouco não. Era maior o número de anjos que tinha ali do que o número de soldados da Síria. Sendo que um anjo só destruiu um exército da Síria de 185 mil soldados. Mas Deus mandou bastante. Aleluia! Mas Deus mandou uma multidão de anjos ali, aleluia, para proteger, e não só anjos, carros de fogo, cavalos de fogo, aleluia. Então a gente tem que olhar com os nossos olhos espirituais. O terceiro exemplo que o Senhor me mostrou está lá no Evangelho de João, capítulo 6.
João 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Muitas vezes o Senhor Jesus está assim, olhando para nós, Ele está nos experimentando. Coloca você diante de uma situação e você vai olhar e Jesus vai perguntar: e agora? O que é que nós vamos fazer? Aí você vai dizer: não, dinheiro aqui tem que ser muito, viu? Tem que ser muito dinheiro. Pouco dinheiro não dá, não. Tem que ser muito dinheiro. Aí de repente o Senhor fala: mas e aí? Ah, o que eu tenho aqui não dá para nada, Senhor. Que é isto, né? André disse: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Muitas vezes a gente olha para nós, olha para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e a gente diz: não é o suficiente. Deus poderia me dar mais. Por que Deus me deu tão pouco? Por que Deus dá tanto para muitos e dá tão pouco para mim? Por que Deus faz tanto na vida dos outros e faz pouco na minha vida? Quantas vezes a gente está questionando a Deus com isso? Por que parece que Deus privilegia alguns e não me privilegia? Por que parece que para algumas pessoas as coisas são mais fáceis do que para mim? Quantas vezes a gente está nesse dilema? Sabe por quê? Porque talvez aquela pessoa está enxergando e trabalhando no sobrenatural e a gente está limitado no físico. A gente está olhando para aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. E quando a gente olha só com os nossos olhos físicos, a solução pode estar na nossa mão e a gente não consegue ver. Deus pode ter dado a chave da vitória na tua mão e você está olhando para ela e diz: para que isso? Não serve. Deus está dizendo: é a chave da vitória, está na tua mão. E você está olhando e está dizendo: o que adianta isso? Diante do problema que eu estou passando. Diante da situação tão adversa que eu estou enfrentando. Não adianta. E Deus está falando: a chave da vitória está na tua mão. Eu já entreguei na tua mão. Eu já te dei aquilo que você precisa para vencer. É você que não consegue ver. É você que não consegue enxergar. Jesus disse a eles: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 esperando comer 5 pães e 2 peixinhos, fora mulheres e crianças. No mínimo umas 15.000 pessoas ali. Jesus manda sentar que eles vão comer. Quem sabe o coração dos discípulos nessa hora acelerou. Meu Deus, nós vamos falar para o povo esperar comida. E o que tem lá? Quem sabe cochichou um com o outro? Não sei. Eu só vi 5 pães e 2 peixinhos, eu não vi mais nada. Tem dinheiro? Quem sabe alguém perguntou para Judas. Judas balançou a sacolinha e falou: não tem. Nem 200 dinheiro? Não, né? Não tem. Não tem. Onde? Tem hora que não adianta a gente questionar, irmão, e tentar entender e compreender. Só obedece. Só obedece. Só faz aquilo que Jesus mandou fazer. Deixa o sobrenatural com Ele. Obedece, simplesmente obedece. Eles obedeceram a Jesus. Jesus, verso 11, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca.
Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Quantos cestos sobraram? 12 cestos. E comeu todo quanto queria. Teve gente que comeu pouco, mas teve gente que comeu muito. Tem gente que um pãozinho dá, mas tem gente que 5, 6 pãozinhos, tem que ser no mínimo 5, 6 pãozinhos, não é assim? Cada um de um jeito. Mas a Bíblia diz que todos foram satisfeitos, comeram quanto queriam e ainda sobrou. A bênção sempre ela é maior do que a necessidade. Para a viúva foi: tu e teus filhos vivei do resto. Paga a dívida, ela estava só preocupada com a dívida. Se viesse o dinheiro certinho para pagar a dívida, ela não ia nem se preocupar com o que ela ia comer no outro dia. Ela ia ficar feliz que ela pagou a dívida naquele dia. Mas Deus já estava pensando em tudo. Ela precisa pagar a dívida e ela precisa viver. O profeta ali, o moço ali, eles precisavam aqui de proteção. Deus enviou proteção, mais do que suficiente. Os 5 pães e 2 peixes foram mais do que suficiente. Aí você pode pensar: pastor, o que isso tem a ver com o Salmo 46? Vamos voltar para o Salmo 46. E agora nós vamos ler o Salmo 46, mas você vai ler o Salmo 46 com os teus olhos espirituais. Não leia com os teus olhos físicos. Os olhos físicos a gente lê e a gente acha bonito. Mas quando a gente lê com os nossos olhos espirituais, nós vamos ver que tem muita coisa aqui para nós. Tem muita coisa para nós aqui. Primeiro ele diz lá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No momento certo, Deus está presente contigo. Não precisa se desesperar. Não precisa falar: ai meu Deus, é agora. Não. Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. A situação vai vir, a aflição vai vir. Opa, peraí, não estou sozinho. Jesus está no barco. O vento pode estar forte, as ondas podem estar entrando dentro do barco, mas Jesus ainda está dentro do barco. Jesus ainda está dentro do barco. E se Jesus está dentro do barco, não tem vento que vira aquele barco, não tem onda que afunda aquele barco, porque Jesus está ali. Aleluia! Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Pensa num terremoto aí, irmão. Quem já experimentou terremoto? Eu nunca experimentei. Pensa num terremoto aí. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quem lembra daquelas cenas terríveis, né? Das barragens estourando. Mesmo que o cenário seja esse. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Pensa num tsunami ainda. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Pensa num vulcão lá em erupção, lá trazendo um caos. Como é que tem que estar o teu coração? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que isso tem a ver comigo? Você não é templo do Espírito Santo de Deus? Você não é morada do Altíssimo? Você não é o lugar onde Deus faz a sua habitação? Aleluia! O que tem na morada de Deus? Um rio calmo e tranquilo correndo, aleluia. É o Espírito Santo fluindo, aleluia. O santuário de Deus está protegido. Deus, verso 5, Deus está no meio dela. Não será abalada, aleluia. Deus ajudará ao romper da manhã, aleluia. O inimigo veio de noite, não veio lá para pegar Eliseu? O inimigo veio ali nas trevas, ali, eu pego ele de surpresa. Eu pego ele não está nem vendo o que está acontecendo, eu estou armando o laço. Ele não está nem vendo o que está acontecendo, eu estou preparando a armadilha. O inimigo faz assim, é nas trevas que ele age. Mas Deus disse: ao romper da manhã tem socorro, aleluia. Ao romper da manhã tem socorro, aleluia. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Deus está dentro de você, você não está sozinho. Deus faz morada dentro do teu ser, aleluia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Pode as pessoas ficar com raiva de você, ranger os dentes, dizer para você: eu não gosto de você, eu odeio você. Não tem problema. Deus levanta a sua voz e a terra derrete, aleluia. Deus levanta a sua voz, aleluia, e não tem inimigo que para de pé, não tem estratégia do diabo que prevaleça, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, Senhor dos exércitos.
Quando os filhos de Israel terminam de cruzar o Mar Vermelho, que ele chega do outro lado do Mar Vermelho, derrota todo o exército dos egípcios, Miriam canta: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é valente. Aleluia. Ele pelejou por nós, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. O Senhor pelejou por nós. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Aleluia. Tem um lugar preparado para você na presença de Deus, onde Deus vai estender as suas asas. Lembra do Salmo 91, onde Ele vai guardar você no lugar secreto, para o inimigo não te ver, não te enxergar e não tocar na tua vida. Aleluia. Vinde contemplai as obras do Senhor. Vai olhar para a palavra de Deus, aleluia. Vai se lembrar, aleluia, daquilo que Deus já fez, aleluia. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele põe Golias por terra, aleluia. Ele põe o exército dos inimigos por terra, aleluia. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele sepultou o exército do faraó no meio do mar. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando o teu coração está aflito, você tem que fazer igual o salmista: aquieta a minha alma, aleluia, espera em Deus, aleluia, aquieta coração, aquieta, não adianta, a Bíblia diz, com todas as tuas preocupações, você não consegue mudar nada. As coisas mudam através da fé, através da tua confiança na palavra de Deus, aleluia. E aí ele repete de novo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quieta, tranquiliza, aleluia, saiba que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele diz lá no livro do Isaías, nós pregamos aqui na sexta-feira, aqui fizemos na campanha, né? Ainda antes que houvesse dia, Deus diz: eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes de todas as coisas. Abre a tua Bíblia no Gênesis e vai dizer: no princípio, Deus. Antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, antes do universo, antes das coisas, no princípio Deus. No princípio Deus, Ele é antes de todas as coisas. Tranquiliza. Tranquiliza. Ele não está, aleluia, ele está olhando, aleluia. O universo está aqui, ó. O universo está aqui, está debaixo do controle dele. Um dia um homem clamou, servo do Senhor: Senhor, para o sol e para a lua. Deus disse: para o universo. Para, porque Josué precisa vencer essa batalha hoje. E o dia teve quase 48 horas. Um dia Deus viu as lágrimas de um rei, aleluia, chorando, dizendo: Senhor, lembra da minha fidelidade, aleluia. Deus disse para o profeta: volta lá e diz para ele, eu acrescento mais 15 anos de vida para ele, e eu dou um sinal para ele, aleluia. O que ele quer? Ele quer que o sol adiante ou volte? Não, eu quero que o sol volte. Deus diz para o universo: agora volta um pouquinho, depois você vai seguir o teu caminho, porque eu preciso dar um sinal para o meu servo lá na terra, aleluia. Sol volta, porque eu preciso dar um sinal para o meu servo lá na terra, aleluia. Deus fez isso só para confirmar a sua palavra, irmão. Você acha que é difícil para Deus fazer alguma coisa? Você pergunta para um cientista, ele vai dizer: impossível. O universo iria entrar em colapso. Ia acabar tudo. Não entra nada em colapso. Porque Deus diz: opa, volta um pouquinho, tá bom aí, agora pode seguir adiante. Preciso dar um sinal para o meu servo lá, de que eu estou falando a verdade com ele. Esse é o Deus que nós servimos. Quieta o teu coração, confia no Senhor. A tua visão natural vai te fazer duvidar, vai te fazer temer, vai te fazer você tomar decisões precipitadas, vai fazer você errar, vai fazer você perder a fé no Senhor e ir para longe da presença de Deus. Mas se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar, o primeiro passo para você ter uma visão espiritual, olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te mostrar a realidade das coisas. Tenha visão espiritual. Não ande por vista, ande por fé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.